Batucado, batucado. Somos resistência! Periferia está em festa. Batuca Flu chegou. Exaltando a negra periferia está em festa. Batucado chegou, ser feliz a dessa na batida do tambo. Batucado, batucado, exaltando a negra cor. Batucado, ancestralidade na cor. Batucado, batucado. Somos resistência! Periferia está em festa. Batuca Flu chegou-se feliz. Exaltando a negra cor. Batucado, ancestralidade na cor. Batucado, batucado, exaltando a negra cor. Periferia está em festa. Batucado chegou, ser feliz a dessa na batida do tambo. Batucado, batucado, exaltando a negra cor. Batucado, ancestralidade na cor. Batucado, batucado, exaltando a negra cor. Batucado.
quebrada. Somos resistência. Periferia está em festa. A boca blue. Bluetooth cancelled. Bora, pessoal, começar com mais empretecendo as ideias. Hoje vamos começar com a Poliana, um bate-papo com uma das fundadoras do Batucafo. Daqui um pouquinho a gente já começa, então fiquem ligados aí que a gente daqui a pouco tá com ela aqui já tá aí, Poliana? Já tá preparada aqui já, então daqui a pouco a gente tá aí. Chama o pessoal aí, chama todo mundo que vai ser um bate-papo bem legal. Bora?
Boa noite, pessoal. Começar falando sobre a música que eu acho que estava um pouco ruim. O pessoal tá falando aqui que estava ruim. Todo mundo perguntando cadê a gente. Lê, estamos aqui. Denise, estamos aqui também. Punk, tá em Minas Gerais, Punk. Ô, viagem boa, hein? Então vamos começar? Vamos começar a brincadeira. Então vou começar falando que o Empretecendo é uma ação que é voltado para esse bate-papo mesmo. Então a gente pede para todo mundo já mandar perguntas aí, que a gente já vai começar já. A música que estava rolando é a autoria do Flauber, foi feita para 2017, se não me engano. Flauber, se estiver online, coloca isso, foi 2017 mesmo. Ó, linda, também é linda você, minha rainha. Então, essa música foi feita em 2017 para o bloco Batucafro. E este ano a gente conseguiu gravar. E logo, logo, inclusive, chegou umas coisas bonitas aqui. A gente vai lançar as músicas, o CD. Vai ter um monte de coisa boa em setembro. Setembro é nosso aniversário e a gente vai falar um pouco disso no decorrer. Bom, então, vou chamar então agora a Poliana aqui. Cadê você, Poliana? Poliana, cadê você? Todo mundo, cadê? Ela aí, linda. Tudo bom? Olá, Wellington, tudo bem? Tudo. Bom, gente, deixa eu só me arrumar aqui, que eu me perco nessa lateralidade aqui toda. Ah, tem que aparecer o logo aqui, ó. Tá vendo o loginho aqui? Aqui, ó. Não tá vendo? Apareceu. Então, tá, bora. Vou começar apresentando essa mulher, porque ela também não precisa de muita apresentação, mas eu vou falar um textinho que eu fiz para ela. E ela nem viu, tá? A gente mora na mesma casa, mesma residência, mas ela não viu, não. Vamos lá, então vou começar. Sem ela, o Batucafo não existiria. Seria um sonho a ser realizado, ou até mesmo um sonho a ser sonhado. Mulher preta, atriz, dançarina afro, percussionista, maquiadora, agente cultural, poetisa, irmã, amiga, militante. Ela é a água da cachoeira que ninguém pode amarrar. O nome já diz quem ela é: Poli, de polivalente. Sim, ela é valente. Essa série de entrevistas tem o objetivo de trocar ideias com pessoas igual e equivalente à força que a Poliana tem. Vamos falar hoje sobre a arte de matriz africana na formação das crianças, essa polivalente chamada Poliana. Poliana, seja bem-vinda. Nossa, que surpresa! Que texto lindo, obrigada. Eu tento. Fiquei até emociosa. Ai, menina, precisa não. Então, vamos lá. Fala um pouco de você, vamos começar por aí. Pessoal, foda pra caralho, Denise tá falando, Poliana. Tá? O Dê um pessoal aqui beijo, minha rainha maravilhosa. Boa noite a tá, todos. tá comentando muito. Letícia tá comentando muito. Que lindo isso, gente. É foda pra caralho. A Oli, a nossa Yalodê, falou que você é maravilhosa. Oi, Denise tá maravilhosa, falando minha que você é rainha. rainha. Flauber falou que essa música é de 2018. Foi do bloco Batucafro de 2018. Luciano, Lu tá aí também. Salve, Lu! Olha, Lu! Saudade! Então, tem uma gente pra caramba já aí. Então, vamos continuar lá. Que bom, fico Como feliz. ouviu você, Poliana? Vou falar o que depois desse texto, né, senhor Wellington? Fiquei emocionada. Bom, é difícil falar da gente, né? Assim, é muito difícil se colocar nesse olhar de falar de nós mesmos. Mas vou começar, assim, falando que, né, primeiramente, salve toda a ancestralidade que vem antes de nós, salve todos aqueles que vêm antes de nós, que nos permite estar aqui hoje, né, falando sobre todas as coisas que a gente gosta de falar, que a gente acha importante e relevante falar. Salve todos os orixás, né? Agradeço imensamente aos ancestrais, aos orixás, por estar aqui e por me dar essa oportunidade. Eu sou Poliana, né? Antes Almiê, e hoje estou assumindo o Iabá Odô,
né, Senhora dos rios, das águas, porque sou filha de Oxum e eu acho que nada melhor do que a gente assumir aquele nome que o orixá nos dá, né? Pelo menos um pedacinho dele. E sou uma mulher preta, nordestina, baiana, com muito orgulho, com muito amor à minha terra. Sou arte educadora, né, tanto de dança quanto de teatro. Escrevo umas coisinhas assim, bem. Às vezes deixo bem escondidinho, mas escrevo, né? E sou uma das fundadoras, organizadora e produtora cultural do Batucafro, que é esse coletivo lindo, maravilhoso, que está aí fazendo essa ação, empretecendo as ideias. É Essa só sou eu. falar, Poliana, a gente comentou da caneca, e como a gente falou que só os fortes entenderão, já tem 3 pessoas querendo uma caneca. Depois a gente Olha, mostra a sua, mostra a sua, mostra a sua. Faz inveja aí, a vai, então não propaganda, pode. a propaganda. É, não é cachaça, isso aqui é simplesmente chocolate. Chocolate com canela. O meu não tem canela. Então vamos lá. Poliana é tudo isso, então fica até um pouco difícil de como enquadrá-la, em aspas, né, em alguma vertente. Mas aí a gente prepara, tenta ser o mais profissional possível, a gente prepara umas perguntas, mas todo mundo aí que está aí pode mandar perguntas, tá? E, inclusive, quem quiser compartilhar, agradecemos a colaboração. Vou fazer a primeira pergunta, né? A gente vai conversando. Se surgir perguntas lá, eu vou falando. Vou colocar todos os comentários aqui, que as pessoas estão aqui, ó. Eu quero essa caneca. Tá falando sobre o nome Abadô. Axé. A Oli também aqui comentando da caneca. A Letícia, não satisfeita de ter comentado, falou de novo aqui sobre a caneca. Ela não estava satisfeita. A Oli falando que ama nós. Também amamos você e a Lodê. Amamos você, nossa Yalodê linda. A Letícia falando que é lindo isso, ela é linda também. Carioca da Gema. Ah, a Oli também olha. É outra pessoa que defende o hot dog com uvas pastas. Uvas pasta, olha. Nem sei qual é o nome do negócio. A Denise, foda pra caralho. Opa, vai falar. Maravilhosa. Denise falando aqui, rainha. Somos Ale, rainhas, somos deusa. deusas. O Flauber falando. Luciana aqui, ó, como falou, que eu falei que tá aí com a gente. Luke também já participou com a gente também. Letícia chamando de lindo, aí. E tudo mais. Tem mais uma aqui que é o quê? Que é o quê? O quê? Nossa, meus sonhos. Olha isso, gente. Olha isso, a pessoa como que é do marketing, tá? Olha isso, olha isso. Tá. Ó, que é aí? Aqui, ó. Respeita meu Respeita, rio. respeita. Olhe, depois que eu descobri que você nunca foi no baile funk, daí ficou meio difícil, mano. Ficou difícil. Mas, Olha, ó, entregando a Oli online. coraçãozinho de ser. Não pode fazer Então, essas coisas. bora para começar essas perguntas? Vamos Bora lá. lá. Então, vamos lá, Poliana. A gente está falando de arte africana, então acho que seria interessante falar quais são as suas referências de arte africana, como que você lida com isso, como que é o seu trabalho com esse formato de arte. Bom, primeiro, assim, falar sobre arte africana é bem complexo, né? Porque a arte africana, ela é diversa, ela é múltipla, como o continente africano é. A gente aqui na diáspora, a gente não tem tantas referências africanas, né? Porém, na dança, por exemplo, as minhas maiores referências é a Mariama Camará, né? Tive aula de dança africana com ela, danças da Guiné, Conakry, e Fanta Konaté também é uma grande mestra,
né, de danças africanas aqui na diáspora, que são, tá mais dentro da minha vertente, né? São mulheres africanas, são mulheres do continente, que estão aqui na diáspora trazendo, né, um pouco dessa sabedoria ancestral aí que, infelizmente, a gente não tem tanta referência aqui na diáspora, né? Falando da diáspora, uma das referências assim de danças africanas que eu tenho é o balé Afro-Coteban, né? Que tem uma pesquisa incrível dentro da dança, não só da dança, da percussão também, né? Da arte, né? Da interpretação, da dança como um todo. E o balé Afro-Coteban eu acho que é uma referência grandiosa para todas as mulheres, homens pretos, que estão nessa busca incessante, né, de conhecer um pouco mais da cultura, da arte, dessa ancestralidade que os tambores e a dança nos traz. Então são essas as referências que a gente tem. Tirando essas referências que estão mais na vertente africana, tradicional, a gente tem aí o Ilê Aie, eu sou baiana, né? Eu venho de Vitória da Conquista, nasci em Vitória da Conquista, porém eu passei uma parte da minha vida em Salvador, né? E aí, assim, vem os blocos afro da Bahia. A gente cresce, né, lá na Bahia, ouvindo Olodum, Ilê Aie, Malê de Balê, o Muzenza, né, que são referências gigantescas, assim, para a nossa identidade, para a nossa ancestralidade negra, né, preta. Então, assim, as maiores referências de dança que a gente tem é o Ilê Aie, né? Quando vovô e toda a organização do Ilê vem trazendo aí, por exemplo, a noite da deusa do ébano, né? Que a escolha da deusa do ébano, que é a rainha do carnaval, que vai ser coroada e vai ser exaltada por todo o povo preto baiano, né? Todo o povo aí do Ilê Aie, e não só do Ilê Aie, né? Então essas são as grandes referências, assim, de música, de dança, de ancestralidade, de toda a africanidade que nos foi negado durante séculos, né? Tem umas perguntinhas aqui, eu vou colocar. Nossa, já? Já Conta tem rápido, bastante. rapaz! O negócio tá fervendo aqui, mas eu não vou. Eu tenho Olha, uma. eu A gosto Letícia disso, eu fez gosto de duas. fervo. A Letícia fez duas perguntas que tá dentro do meu contexto também, então eu vou colocar o dela, porque daí a gente já vai entrar nessa questão. Que é pergunta, Poliana, como o batucafo chega nas crianças? E a outra é qual a maior dificuldade de inserir conteúdos pretos nas instituições, entre aspas, escolas? Ó, Que seria parecido com as perguntas que eu iria fazer, sim. que então acho que aí dá pra gente te dar. Obrigado, Lê. Pode mandar mais. Lê, eu vou responder da segunda para a primeira, tá? Porque eu acho que dialoga bastante com o que eu ia já falar. Eu vou falar uma frase de uma mulher excepcional que eu sou, assim, eu admiro imensamente, uma mulher preta, né? Ativista, que fala assim, a Sata Shakur: ninguém vai te dar a educação que você precisa para derrotá-los. Ninguém vai te ensinar tua verdadeira história, teus verdadeiros heróis, se eles sabem que esse conhecimento irá te libertar. A Sata Shakur, ela fala isso porque dentro das instituições, né, educacionais, seja ela formal ou não, eu acho que isso não entra só dentro das escolas. Aqui em São Paulo, não sei se em outras cidades do Brasil aí tem esse programa, mas aqui em São Paulo, por exemplo, tem organizações não governamentais, né, que trazem uma educação social, né? Uma organizações de educações sociais aí para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E essa dificuldade de falar sobre cultura negra, cultura preta, história preta, né? Tanto dentro da escola quanto fora,
né, quanto em outros espaços. Espaços culturais, espaços educacionais, socioeducativos, espaços em todas as instâncias a gente está aí com essa dificuldade gigantesca de inserir, né, a nossa história, a nossa cultura, a nossa arte dentro desses espaços. E isso é muito complicado, porque a partir do momento que você tem uma lei, por exemplo, que eu sei que é uma das perguntas, né, do Wellington aí, mas eu já vou inserir essa parada. Você tem uma lei que dá obrigatoriedade para que você ensine a contribuição do preto, né, na construção da identidade nacional desta diáspora, e aí você não tem a acessibilidade, né, para inserir isso é muito difícil, né? Então, assim, infelizmente, temos muitas dificuldades de adentrar os espaços educacionais, seja ele formal ou não, com os tambores, com a dança, com as vestimentas, com o turbante, porque isso está ligado diretamente ao racismo religioso, que a gente conhece muito bem, quem é de axé sabe muito bem como é, né? E aí a gente acaba tendo uma grande dificuldade de inserir isso dentro dos espaços educacionais com as crianças. Aí, respondendo a primeira pergunta, eu acho que eu respondi a segunda. Se eu não respondi, depois me fale aí, lê, por favor. A primeira pergunta é sobre as crianças, né? As crianças, elas são inseridas dentro do Batucafro, não só nas atividades, né, que a gente faz, né, durante uma vez ali por mês, a gente faz um evento na Casa de Cultura, e aí a gente faz essa grande celebração. Porém, a gente ficou se perguntando durante um tempo como que a gente inseriria isso, né, a dança, a percussão, como que a gente daria, porque é nosso já, né? A gente tem que ter isso em mente, é nosso. A gente não está fazendo mais que nossa responsabilidade de apoderar essas crianças daquilo que é delas, né? E aí, como fazer? Então, nós entramos nos espaços educacionais não governamentais, né, as ONGs, que trabalham com educação social, dando oficinas. Já tem 2 anos, 3 anos mais ou menos, que a gente está nessa pegada, de tanto fazer os eventos, né, na Casa de Cultura, que é o evento tradicional lá do Batucado, a gente reúne vários coletivos, vários grupos, para fazer essa celebração, mas ao mesmo tempo a gente está trazendo aí essa questão das oficinas, introduzindo isso na rotina dessas crianças, né? Então a dança, a percussão, os acessórios étnicos, né, que são assim importantíssimos, levando tecidos africanos para eles já terem esse contato, porque é algo novo, eles nunca viram, nunca ouviram aquilo. Então, como inserir assim, né? A gente não chega chegando com os 2 pés no peito, não. A gente chega devagarinho, pisando no miudinho mesmo, para eles se sentirem à vontade. E eles são super receptivos. Eles adoram, assim. É tudo colorido, é tudo muito bonito. As crianças, elas têm muita abertura para receber as propostas que o Batucafro traz, né? O difícil mesmo é lidar com a ignorância dos adultos, infelizmente. Vale ressaltar que a gente também usa bastante o cacuriá, né? Então é um ritmo do Maranhão que aqui em São Paulo ele chega com um teor mais, vamos dizer, mais infantilizado, que talvez essa não seja a melhor palavra, mas seja mais infantilizado. No Maranhão tem um teor de duplo sentido muito grande. E então, assim, a questão que chega aqui teve essa diferença, e o cacuriá, então, ele usa animais para utilizar com suas melodias, os movimentos, as danças são fáceis de entender, de decorar, e as músicas são simples, né, que a gente fala aqui sempre, a gente fala isso, que cultura popular é feita por pessoas simples para pessoas simples. Então, quem faz TCC com a cultura popular
não é exatamente as pessoas que estão ali de fato. Eles são E quando a simples. gente E quando a gente fala de pessoas simples, a gente não está falando de pessoas. A gente não está falando de um simples preconceituoso. A gente está falando Não é de simples simplório. mesmo do dia a dia, né? Da vivência, do estar ali, do pisar o pé no chão, de entender essa ancestralidade. Porque tudo isso é simples, né? A gente não precisa de academia, a gente não precisa de um diploma da universidade, a gente não precisa ler 300 livros para entender a cultura popular. A gente precisa vivenciar. E eu acho que tudo na cultura, né, na arte, na cultura, na vivência preta, a gente precisa vivenciar. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, na capoeira, né, nos Sim. terreiros de candomblé, por exemplo, você não aprende lendo livro. Você precisa estar lá dentro, você precisa emergir, né, e adentrar esse espaço e se abrir esse leque de interesse, de vontade de estar ali vivenciando tudo aquilo. E eu acho que é isso, é em todas as instâncias da arte, da cultura e da vivência preta, você precisa estar dentro para saber, estar dentro para falar e estar dentro para vivenciar tudo. Então não é no livro, não é num vídeo de internet, não é em live, não é na academia que você vai aprender sobre cultura popular, que, né, levando em consideração aí todas as matrizes da cultura, a cultura popular ela vem da matriz africana tanto quanto as outras, né? Então, assim, é essa tradição, né, de adentrar, de estar ali, que é muito importante, né? Viver. A gente fala o que vive. Salve, Márcio, tudo bom? Hoje vai ter live do Oi. Márcio também, Márcio Dantas, que é outro parceirão nosso. Daqui a pouco também vai ter uma live, a gente vai correr daqui a pouco para assistir a live dele, que vai ser também muito legal. Então, Às Márcio, 21, manda pra se não me gente se vai engano. ser na sua página, ou se vai ser na página de quem tá te convidando, por favor. Tá bom? Tem uma pergunta elogio da Olha aqui, Poliana. Vamos lá. Iabá. Você é uma referência real para a galera. E como você enxerga esse papel de referência positiva para nós pretos? Depois é bom ouvir isso de outras Nossa, pessoas, né, Poliana? Não é, Poliana? olha, minha linda. Te amo, viu, Mielodê? Você foi um presente trazido de Mamãe Oxum pra gente nesse carnaval. Foi um outro amor de carnaval que apareceu na minha vida. Flauber daqui a pouco vai reivindicar aí. Eu sou não monogâmica, então a gente pode amar várias Ah, é. pessoas, viu, Flávia? Minha linda, eu sinceramente eu tenho uma dificuldade gigantesca de entender, de me colocar nesse papel de referência, né? Porque eu acho que quando a gente se coloca nesse papel, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente faz e com o que a gente fala, porque as outras pessoas vão olhar, vão ouvir, vão ver, e aí vão tentar colocar aquilo como uma referência, né? E assim, eu tenho muito medo eu tenho uma dificuldade muito grande de viver e de falar o que eu não vivo, né? Então, assim, eu tento ter muito cuidado com isso, né? De me colocar ou de achar que eu sou referência, porque assim, só tô aprendendo aqui. Eu tenho tanto medo de ser uma referência ruim, sabe? De não ser uma referência digna de todos os meus ancestrais que vieram antes de mim, vieram antes de nós, né? Então eu fico muito receosa com isso. Eu não aceito muito bem, por isso que o Wellington falou isso, né? Porque eu tenho medo realmente de não ser digna, né, de ser referência, porque eu acho que é aquilo, você precisa viver, né, e viver intensamente aquilo que você acredita, aquilo que você fala, e eu ainda tô nesse caminho de aprendizado, tô engatinhando, tô ali, né, pequenininha ainda, e não me sinto referência de verdade, assim. E eu agradeço imensamente por você me colocar, né, me falar isso, porque eu fico muito feliz de ter uma referência de mulher preta
africana, né? Ali, minha irmã do coração, meu amor de carnaval, falando isso para mim. Mas realmente eu tenho muito receio de ser essa referência, ou de me colocar como essa referência e não ser digna, porque eu acho que a gente precisa pensar muito nisso também. Que tipo de referência eu quero ser? Não só para os adultos, mas como para as crianças também. Você viu que ela falou que você já mora no coração dela. Aqui, ó, a Uli falando. E a Ai, Letícia está aqui irmã. falando aqui também que ama. E temos a ilustre presença, deixa eu achar aqui, do Marcos Conceição. Oh, Tem uma Marquinho. pergunta para você aí, Oh, ó. lindo. Sobre o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. A formação dos professores é falha? Ou Ô, Marcos. Muito falha, né, meu irmão? Muito falha. Infelizmente, nós temos aí uma grande dificuldade de formações, né, para esses professores. Não só pela questão do sistema educacional mesmo, né, que não possibilita essa formação bacana, uma formação leve, tranquila, né? É uma imposição, na verdade, na maioria das vezes, como também da abertura dos professores. Eu estudei, por exemplo, fiz uns semestres aí de história, né? Sou uma pessoa que trancou a faculdade de história porque estava enlouquecendo, pirando. Pretendo voltar logo logo, mas assim, é impossível a gente ter uma formação de professores quando a lei ela não funciona, né? Quando o sistema educacional é totalmente sucateado e os professores têm introjetado dentro deles um preconceito gigantesco. Eu lembro que o primeiro ano, né, que a gente tentou adentrar uma escola para falar de cultura preta, foi um absurdo, né? A gente foi na reunião dos professores lá e, e a gente ouviu coisas assim que a gente falou, cara, tá difícil, né? Tá complicado, assim, desmistificar, né, o tambor, o tecido africano, o turbante, né? E se é difícil com os professores, imagina com as crianças, né? Porque a criança, ela usa o adulto, ela vê o adulto como uma referência. Se o adulto é preconceituoso, a gente transmite esse preconceito para a criança, né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade. A lei e a obrigatoriedade desse ensino é muito falha. vale lembrar também que por várias vezes o Batocafo fez esse papel de passar, passar não é o melhor termo, mas de trazer Trocar. de trocar essa ideia, de trazer essa vertente que nas faculdades não ensinam. Eu fiz artes visuais e uma das grandes questões era que a gente fez a história, passou pela história da arte e a história mundial da arte, na verdade, e a história mundial da arte não passou na África. Daí, quando eu questionei o professor, daí a prof. Poliana até mandou essa imagem, que eu posso colocar, Poliana? Pode? Posso? Daí me mandou, daí dentro dessa questão colocaram exatamente, cadê? Deixa eu achar a foto, que é muita foto que a Poliana mandou. Daí falou que Picasso fez uma pesquisa, que na verdade são alguns quadros de Picasso. E um desses era esse, e que foi para uma pesquisa de Picasso em África. E esse foi o argumento. Então, assim, a gente está muito mal assessorado na questão de falar sobre África e seus segmentos na escola, porque se a gente esperar pela escola, a gente está muito mal acompanhado. Mas vamos continuar? Você quer falar alguma coisa, Poliana? Eu queria só falar que, assim, eu acho que, como a gente falou na outra live, né? A gente teve a primeira live com a Tuana Patiara, né? Sim. Educadora, formada em História.
Eu não tenho o diploma de historiadora, mas eu me considero uma historiadora autodidata, eu pesquiso, eu leio, eu estou sempre em busca desse despertar aí, né, para nossa história, para nossa ancestralidade africana, e afrodiaspórica, né, porque afinal a gente está na diáspora, e infelizmente a gente precisa da validação, né, da academia para dizer que a gente é algo, mas eu me sinto historiadora sim, e eu pesquiso muito e eu falo aquilo que eu conheço, né? E uma coisa que você falou que é do Picasso, que é interessante, é que assim, até o meados do século XIX, não existia, né, nenhuma fala sobre arte africana. E aí, assim, na verdade, né, até o começo do século XIX. E aí, em meados do século XIX, a Europa, né, o Ocidente, faz uma exposição de artes africanas, né, de totens, de máscaras, para validar a ideia de povos primitivos, né? O quanto que o povo africano era primitivo, era intelectualmente inferior, era culturalmente inferior, né? E desrespeitando totalmente, né, a importância dessa arte, né, para aquele povo, ou para aqueles povos, né? Porque, na verdade, a Europa roubou estátuas, Poliana máscaras, falhou. bronze, Poliana, cobre. Poliana falhou um pouco. Se você quiser voltar Oi, um pouco. Não, não é a sim. sua voz, falhou a imagem mesmo. Não foi o fone, não, foi Ah, mais falhado. sim. Se quiser voltar só um pouquinho. Ah, tá. Eu falei que a Europa, ela roubou, né, do continente africano tudo, né? Eles adentraram, eles invadiram, eles usurparam tudo que eles puderam, tudo que eles tiveram condições de usurpar, não só os corpos, né, daqueles africanos como escravizados, vindo como escravizados para a diáspora, mas também a arte, a cultura daquele povo foi totalmente usurpada e colocada ainda como primitiva, né, como algo totalmente fora dos padrões, né, que eles impuseram como padrão, né? E aí, assim, eles utilizaram essa exposição em meados do século XIX para invalidar totalmente a existência, né, de inteligência e de capacidade intelectual dos povos africanos, né? Então, é absurdo quando você vai estudar, por exemplo, a arte, né, a arte no mundo, e você não consegue ver a arte africana sendo colocada como arte, né? Não é arte. A gente vê, por exemplo, as mulheres afroempreendedoras, né? Tá aqui a Denise assistindo a live, que é uma afroempreendedora, a Cris também, a Cris Açougue, que é uma afroempreendedora, que quando vai colocar, por exemplo, seus acessórios étnicos, acessórios afro, é artesanato, não é arte. Né? Então, olha o absurdo que é quando você vai entender o que é arte, o que é artesanato. Você olha, é um padrão que o Ocidente criou e que a gente está totalmente jogado, né, às traças. Calma aí que tem mais uma pergunta aqui da Letícia. A criança preta da quebrada tem diferença para a criança preta da área mais nobre? Se sim, como chega nessas crianças? Nossa, que pergunta difícil. Difícil, verdade. Eu só vou pontuar uma coisa do Pablo Picasso, né? Que, na verdade, ele não só se influenciou pela arte africana, como ele usurpou muitas obras africanas, né? Ele tinha não sei quantas obras, máscaras e etc e tal, com O ele. acervo dele Ele era, até hoje. Ele tem um acervo, se eu não me engano, são mais de 157 peças sim, que é de África. exatamente. E é interessante o quanto a nossa arte, né, a arte do povo preto é colocada como inferior, mas, por exemplo, o Louvre e outros museus aí do mundo afora têm uma seção só de exposição de Sim. arte africana.
né? Em Paris tem um museu dedicado só, um espaço dedicado só à arte africana. E inclusive a Nigéria, se eu não me engano, foi a Nigéria, o ano retrasado, né? Eles pediram a retomada de todas as obras de arte que está em Paris. E eu espero que eles consigam, porque é africano, é do continente, tem que voltar sim. Mas, enfim, vamos lá respondendo Vamos a lá, então, pergunta de pergunta Lelê. Lê. Quer que eu fale de novo? Por favor, A criança por preta da favor. quebrada tem diferença? A criança preta da quebrada tem diferença para a criança preta da área mais nobre? Se sim, como você chega nessas crianças? Olha, preta, a criança preta, ela vai ser preta em qualquer lugar, seja numa área mais nobre ou numa área, né, mais vulnerável. Porém, a gente está falando aí de educação. Então, quando a gente vai, por exemplo, infelizmente, né, para o povo preto, independente dele estar economicamente beneficiado, né, a gente vive numa estrutura racista, a gente vive numa sociedade onde nos coloca nessa divisão de classes, né? E para o povo preto, independente dele ter dinheiro ou não, ele é um alvo, ele é ele é um suspeito padrão e ele vai ser sempre colocado como aquela criança estranha naquele meio, né? Imagina uma criança preta estudando numa escola particular, numa escola majoritariamente branca, né? O quanto que ele não vai, a educação dele vai ser melhor? Em que sentido melhor? Né? Em qual parâmetro a gente vai colocar uma educação melhor? Vai ter qualidade, vai ser livros bons, vai ser professores que fizeram doutorado, pós-doutorado, etc e tal, porém continua sendo uma educação branca, uma educação totalmente embranquecida e totalmente eurocentrizada. Então, assim, é melhor para ele? Não é. Né? Infelizmente, o dinheiro acaba não diferenciando a nossa existência quanto ser preto nessa sociedade. O que infelizmente acontece é que o dinheiro vai te possibilitar ter outros caminhos para conseguir aquilo. Isso se você tiver uma cabeça que não, eu quero procurar mais. Infelizmente não é assim, porque não é só a escola, né? O espaço educacional é dentro de casa. Se você não tiver uma educação em casa que te coloque nessa ideia de buscar quem você é, a sua origem, a sua cultura, a sua raiz, infelizmente não vai acontecer. A gente preza principalmente por chegar nas crianças pretas periféricas, porque a gente sabe que essas crianças estão totalmente desassistidas, né? E é uma crítica à educação, sim, né? Porque, quanto educadora social, eu trabalhei num espaço educacional durante Poliana, 5 anos. deixa Sim, eu já emendar uma outra pergunta, então, posso? sim, sim. Que é da Denise, já que você vai entrar nessa história, na questão da educação social, da Denise Moraes. Poli, fala um pouco dos seus trabalhos como educadora social, como o Batucaf esteve presente durante esse período. Sabemos que as instituições não estão preparadas para a diversidade e você, como embaixatriz, teve que rebolar literalmente para desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Que eu acho que tem a ver com o que você vai começar a falar agora aí, então acho que estão. Sim. Então, como educadora social, a gente tem um parâmetro, né, com as crianças. Eu trabalhei durante 5 anos numa instituição e a gente tem um parâmetro com as crianças do que é ensinado lá na escola, o que o professor fala e etc e tal. E a gente vê a confusão que é, né? Por exemplo, lá na instituição que eu trabalhava, eu conseguia, né, minimamente ter
essa referência de falar sobre África, de falar sobre a cultura negra, de falar sobre a dança, com muita dificuldade, porque eu não vou dizer que não, era muito difícil, né? Era macumba, eu só falava de negro, de negro, de negro, e aí eram as coisas que eu ouvia, né, das pessoas que estavam acima da hierarquia, né, que administravam os espaços. Não só um espaço, mas foram vários. Né? Eu fui mandada embora de um outro espaço anteriormente, porque eu tinha acabado de me iniciar no candomblé, e eu estava cumprindo o meu preceito, e eles não aceitaram. Né? Então eu fui mandada embora. E aí você começa a trabalhar isso, só que é muito complicado, porque assim, eu estou falando uma coisa, a professora da escola fala o contrário, né? Eu fui falar, eu lembro, é um exemplo assim muito interessante. Eu falei para um ex-educando meu assim, você sabia que Imhotep é o pai da medicina, é o verdadeiro pai da medicina? Imhotep, há mais de não sei quantos mil anos atrás, eu esqueci, porque eu dei a informação correta para ele, né? Mas agora eu não vou lembrar. Mas assim, Imhotep, há mais de não sei quantos mil anos atrás, antes de Cristo, ele já tinha descoberto 265 curas de doenças. Né? Além dele ser o pai da medicina, ele também arquiteto, filósofo, enfim. E aí esse meu educando chegou na escola e falou assim, professora, você sabia que o Imhotep, que é do Egito, que não é Egito, é Kemet, ele que é o pai da medicina? E aí o que aconteceu? A professora falou assim, você tá doido, e a pessoa que te falou isso tá mais doida ainda, porque passa uma informação errada. Entende? É muito difícil. Então, assim, a gente preza por essa educação periférica, né? Porque a gente sabe que as nossas crianças estão completamente desassistidas, estão passando por um processo de manipulação mental, né? As nossas crianças, elas estão sendo manipuladas, estão sendo lobotomizadas. A gente embranquece primeiro aqui. O nosso corpo, ele passou pela miscigenação, a gente está sendo branqueado, né? Infelizmente, pela miscigenação, infelizmente, mas a gente começa a branquear primeiro aqui, né? E aí, assim, eu acho muito interessante que a primeira coisa que os colonizadores fizeram com alguns povos africanos, quando chegaram lá no continente, foi fazer o quê? Foram fazer esses povos darem as 7 voltas do esquecimento na árvore do esquecimento. Esquecer o quê? Né? Esquecer a cor da sua pele? Não, esquecer o seu saber, a sua cultura, né? A sua visão de mundo, a sua cosmovisão. Então, primeiro embranquece aqui, depois a gente resolve o externo, né? E infelizmente o povo desta diáspora, né, chamada Brasil, está embranquecendo cada dia que passa aqui. A gente é branqueado o tempo inteiro, né? É na TV, é as músicas, é as roupas, é os costumes, é a forma de vivenciar o dia a dia da nossa vida, né? É na educação, é em qualquer espaço que a gente vá, a gente está sendo branqueado e a gente está sendo programado, reprogramado. Então, assim, a nossa preocupação é com as crianças periféricas, porque no mais é a gente que está aqui levando bala, porrada, né? E a gente que não tem assistência nenhuma, infelizmente. Então, assim, a gente está buscando mesmo essa educação, né, afro-referenciada dentro das quebradas, dentro das periferias. Porque a gente sabe que essa criança é a criança que não vai ter oportunidade. Infelizmente, o menino preto rico, ele ainda vai ter uma assistência, né? Ele vai ter um bom emprego, ele vai ter boas referências, e vai sofrer o racismo, lógico, porque a gente é um corpo preto nessa diáspora racista. Porém, é esse menino preto da quebrada que vai ser o jovem preto que vai levar bala da polícia, né? É esse menino preto que não vai ter referência nenhuma da sua história, da sua cultura e que vai buscar outras coisas na vida dele. Porque um povo sem história, sem cultura, né? Sem conhecimento de nada, é uma árvore sem raiz. Uma árvore sem raiz sobrevive?
não sobrevive. E Marcus Garvey falou isso, né? E essa era a frase que eu mais falava para os meus ex-educandos lá na instituição que eu trabalhava. Eu já entrava de manhã, antes deles chegarem, eu colocava essa frase. E é isso, né? Um povo sem o conhecimento da sua história é uma árvore sem raiz. E a gente é a árvore sem raiz. A gente está nessa diáspora aqui tentando se encaixar em espaços brancos que não são nossos, que nunca vão ser nossos e que nunca vão nos aceitar. Então, que a gente construa os nossos quilombos, né? José Carlos Limeira já dizia: se Palmares não existe mais, faremos Palmares de novo. É isso. Né? Agora sim. Vale lembrar que essa criança preta em um bairro mais nobre, ele vai ser o corpo estranho. Que então ele vai sofrer aquilo de certa forma, talvez não tão forte quanto uma criança na periferia, porque aqui a questão é violência física, mas vai ter esse preconceito, vale? É interessante isso. Mas, Wellington, Oi, só ratificando o que você falou. Sim. A criança num bairro nobre, rica, ela vai sofrer o racismo tanto quanto uma criança preta. Sim, ela vai ser morta tanto quanto uma criança preta. Porém, ela vai ter uma instrução mais adequada, não sucateada como a gente tem, e ela vai ter condições financeiras apenas. O status dela é financeiro. Porém, ela continua sendo esse corpo preto massacrado por esse sistema. Né? Então, assim, infelizmente, o dinheiro, né, a classe social, para nós, mulheres e homens pretos, não faz uma mínima diferença. O nosso problema é racial, nosso problema é a raça, nós somos pretos. E a sociedade vai nos ver dessa forma como pretos, independente da nossa classe, independente da nossa condição econômica. Tem um exemplo, por exemplo, de um dentista 2004, 2003, que ele tinha um consultório dentário, né, no bairro Nobre, aqui de São Paulo, e ele foi assassinado com 4 tiros. Ele estava todo de branco, com o jalequinho dele, e etc. Inclusive, teve um coletivo de teatro aqui de São Paulo, Frente 3 de Fevereiro, que fez um documentário chamado Somos Todos Zumbi, falando da morte desse rapaz. Então, assim, independente dele ter um consultório, dele estar todo de branco, dele estar com um crachazinho dele, do consultório dele, ele era um corpo preto, num bairro nobre. Então, ele foi assassinado. Esse é um exemplo de que classe, em relação a nós, a classe não entra. Sim. Talvez tenha me expressado mal, mas é exatamente isso. Não é nem isso. É porque, assim, tô só falando porque algumas pessoas pensam exatamente isso. Ele vai sofrer menos racismo. Não, ele não vai sofrer menos racismo. Ele só vai ter dinheiro, né? Mas ele vai ter condições de lutar melhor, de pagar um bom advogado, etc. Então, porém, ele vai sofrer mais racismo. E ele vai estar num bairro onde a polícia, por exemplo, não vai ser tão efetivamente violenta, né, e massacrante como é na periferia. Aqui é contenção do povo mesmo. Vamos exterminar. Lá já tem aquela coisa, a abordagem, né, é diferente. Então, assim, é isso. A diferença é essa. A Oli tem outra pergunta aqui. Vou passar a pergunta da Oli. O batucafo está muito presente nas quebradas. Você acha que tem uma aceitação legal por parte da comunidade? Olha, Oli, a gente tem essa preocupação também, né? De como a comunidade nos recebe, nos vê e nos enxerga, né? Porque ver e enxergar são coisas totalmente diferentes, assim. E aí, eu me preocupo muito com isso. As pessoas que chegam pra gente, porque também é difícil, gente, eu não tenho dimensão nenhuma do quanto o batucafo atinge, porque eu acho que é uma coisa tão difícil, né? São 7 anos,
né, quase, do Batucafra, e a gente não tem aí nenhuma dimensão de quanto a gente atinge. Espero que a periferia seja contemplada e seja a nossa maior referência aí de atingir, né? Mas, assim, as pessoas que chegam pra gente, que conversam e tudo mais, são muito receptivas e falam que o Batucafra é muito importante. Pessoas importantes para nós também, porque quando a gente faz o Batucafra, a gente faz pensando nas pessoas, a gente faz pensando na comunidade. Eu ainda acho que a gente falha bastante por a gente estar numa localidade, vamos dizer, mais Central. central aqui, né, na zona leste de São Paulo, porque Do a Itaim gente, Paulista, né, na verdade. a nossa pretensão é estar mais adentro da quebrada mesmo, né? É chegar junto com a quebrada e tudo mais, porque a gente é quebrada, mas não é a quebrada que a gente gostaria de estar. Mas assim, a gente tem uma boa aceitação, sim, assim, pelo que a gente sabe, pelo que a gente se preocupa em pesquisar, a comunidade ela aceita bem, ela está muito presente no Batucafro, né, nas ações do Batucafro. O carnaval foi a prova disso, né? Eu me surpreendi Que a Oli muito, assim, tava lá e viu tudo isso. sim. Assim, aquele mundaréu de gente que estava acompanhando o cortejo são pessoas da comunidade, pessoas da quebrada que vieram e depois vieram nos outros, né? Falando, ai, não, quando vai ter outro e tudo mais. Então, assim, é engatinhar, né? É de pouquinho em pouquinho. A gente começou o Batucafro com 5 pessoas, né? Contando eu e o Wellington. E hoje a gente tem um bloco de carnaval que tem, né, aquela dimensão de pessoas. Então, a gente fica muito feliz e a gente espera realmente que a gente consiga fazer muito mais, né? Porque, como eu falei no começo, não estamos fazendo nada novo, não estamos inventando a roda. A gente só está aqui fazendo essa roda girar como os nossos ancestrais fizeram antes. E estamos cumprindo a nossa responsabilidade quanto povo preto, quanto povo periférico, né? Para que a nossa arte, a nossa cultura e a nossa história sejam tomadas de volta, volte para as nossas mãos. Colocar um comentário da Letícia aqui. Gratidão pela live. Vocês são incríveis. Cauê tá assistindo. Cauê é o filho dela. Tá com quantos anos, Lê? Fala pra mim. Eu acho que Cauê é... Fala aí. lindo! Fala aí. 14? Cauê tá assistindo e isso é importante também pra mim enquanto mãe solo. Que bom que temos vocês. Que bom que temos Batucafo. Pode vir pro Rio, por gentileza? Queremos, queremos. 45 graus de madrugada é fogo. Mota tá fazendo. Na verdade, Mota, ele colocou esse comentário. Bom ter uma juventude como vocês na resistência, principalmente na periferia. E depois ele vem com uma pergunta que é: boa noite, Poliana. O ambiente escolar tem um preconceito muito grande com nossa cultura. Como você trabalha este preconceito com pais de alunos e quando são religiosos, tanto com crianças brancas e negras? Mota. Mota é da capoeira, né? Salve meu mestre, e preciso voltar a treinar, eu tô muito sem vergonha. Mota, boa noite, meu querido. E assim, é muito difícil responder essa sua pergunta, porque eu acho que o preconceito ele vem muito mais, né, dos adultos, como eu falei, do que com as crianças. As crianças elas recebem muito bem todas as propostas que o educador, que o orientador, que o professor ele traz, né? Eu acho que as crianças são muito abertas. Os pais é uma grande dificuldade porque além da questão religiosa existe, lógico, o preconceito, né? O racismo velado e etc e tal. Revestido de cuidado e de, ai, mas eu não quero que meu filho, né, passe por isso, porque, enfim.
E aí, assim, nesses 5 anos como educadora nessa instituição, eu não dei aula em escola, né? Eu dei aula em uma instituição não governamental. Eu trabalhei muito com a cultura nordestina, principalmente, né? O coco, a gente trabalhou um pouquinho do forró, do chachado, né? E tudo mais. E aí foi interessante, assim, foi aonde eu comecei a adentrar, né, na cultura negra, porque a gente começou a trabalhar essa vertente do coco, né, e falar de onde veio, né, quem eram essas pessoas que faziam esse coco e tudo mais. E nós, lá na instituição, eu trabalhei com teatro com eles e fiz um espetáculo sobre Lampião e Maria Bonita, né. E aí foi uma grande confusão, porque o coco, apesar de não ir os tambores de fato, né, tem o pandeiro, né, tem a batida, que é muito marcante, muito forte. E aí os pais começaram a implicar e vieram falar e tudo mais. E aí, quando eu toquei no nome de Lampião, né, eu falei assim, porque minha avó, né, baiana também, tem aquelas histórias da Bahia, né, que fala que a gente é parente de Lampião, que não sei o que e tal. E aí eu comecei a falar com esses pais sobre isso. E aí quando você fala dessa referência, porque assim, a maioria dos pais também são nordestinos, né? Chega aqui em São Paulo, no Sudeste, né, naquela esperança de conseguir uma vida melhor, e aí se descaracteriza. Eu falo que a gente que é nordestina, a gente chega aqui em São Paulo, a gente se descaracteriza totalmente, né? Porque a cultura negra na Bahia, ela prolifera e ela está em todos os lugares. Você ouve Olodum no rádio, Para né? percussionista, aquilo ali é impossível, gente. Para percussionista não dá. Você anda em Salvador, principalmente, você anda nas ruas, você está vendo um batuque, você está vendo uma percussão, né? Pelourinho de sábado e domingo. Nos interiores da Bahia tem o reizado, tem o boi, tem isso, tem aquilo. Então, assim, de certa forma, tá bem ali, né? Uma cultura que está, né, envolta da religiosidade cristã, né? Porque, por exemplo, o divino, né? São Benedito e tudo mais. Porém, ainda tem a linguagem africana, né? Afrodiaspórica tá ali. E o coco não é diferente, né? Se você for pegar e estudar ali a fundo. E aí a gente foi conversando sobre isso, sobre como que a gente era lá, né? Como era no Nordeste. Eu tenho o prazer e a honra de ser nordestina, então eu falei da minha vivência, de quem eu sou. E aí quando a gente coloca isso, né, eu acho que pessoaliza isso, é muito interessante, né? Porque assim, quando eu vim para São Paulo, eu passei por um processo de descaracterização. E como foi com você? Você escuta, teve um pai de um aluno que é evangélico e ele, inclusive, ele falando, contando as histórias de Lampião, porque eu pedi para as crianças, né? Eu falei, olha, faz uma pesquisa com os pais de vocês. Pergunta se eles sabem alguma história de Lampião. E aí esse pai, ele dançou chachado para a própria filha. E eu achei incrível. Ela chegou, Poli, meu pai dançou até chachado. Ele falou que lembrou e dançou até chachado para mim. Então, assim, quando você pessoaliza essa conversa e não coloca em termos acadêmicos, né? Não coloca em termos acadêmicos, não coloca em termos analíticos demais e coloca mesmo assim, olha, eu passei por isso, como foi com você, né? Olha, mas isso aqui é arte, é cultura, né? Eu venho lá da Bahia, então você traz isso para a realidade da pessoa. Né? Você vai falar de alguma coisa que ela vai remeter lá à memória ancestral dela, vai buscar e vai falar, opa, peraí, é verdade, né? A gente fez boi na rua lá da instituição, a gente fez um boizinho pequenininho, mas a gente brincou. Então, assim, olha só o quanto de coisas que a gente traz, a gente chega aqui e se descaracteriza, e aí a gente não dialoga sobre isso e acha que tudo né, tudo se refere a preconceito. Então, assim, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande
e uma paciência gigantesca, confesso, mas ainda assim a gente precisa trocar essa ideia, assim, eu acho que não usar termos técnicos, acadêmicos, sabe? É pessoalizar mesmo, é falar, olha, comigo foi assim, e com você, como é? Porque a gente puxa essa memória e esse afeto, essa memória afetiva dessa pessoa, né? Eu acho que a gente tá faltando muito na gente isso, essa responsabilidade de pensar na memória afetiva. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, Mota. Se não, me desculpe. A Denise está fazendo uma profecia aqui. E o primeiro núcleo do Batucafo? Logo mais nas que... Eu espero que seja uma pergunta. É uma pergunta, Denise? A Denise, gente, deixa eu falar. A Denise é uma das nossas modelos de um ensaio lindo e maravilhoso que tem data já. Siga aí a página que logo a gente vai falar essa data. Não, daqui a pouco, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, siga aí a página aí que a gente vai falar quando. E a Denise é uma das nossas modelos que emprestou a sua beleza africana para representar aí. Então, logo, mês que vem, nosso mês de aniversário está chegando já, nosso mês dos nossos herês queridos. Daí a gente vai falar isso um pouco daqui a pouquinho. Então, ela tá profetizando isso aí. Jogou. Aí, aqui, ela mandou aqui. Jogou pro universo. Eu ouvi um amém, Amém, vamos lá. Daí tem aqui perguntas e perguntas. Vamos lá. A gente tem mais 20 minutos. Vamos lá. Nossa, passou A rápido. Oli, passa rápido. A Oli falando sobre o carnaval. Foi lindo, um dos dias mais emocionantes da minha vida. Foi lindo pra gente também, assim, foi um dia muito maravilhoso e vai ficar na nossa memória um bom tempo ainda. E graças a você também. E a Denise também, que também tava. Olha aí, ó, esse pessoal, tudo aqui, ó. Tudo se encontrando nas redes. O Flauber tá perguntando, dentro dessa construção do Batucafo, qual o momento mais difícil que realmente você chegou a pensar em parar? Eita, essa é uma pergunta, questão mais É uma pergunta densa. difícil. Mais densa. Flauber, o Batucafro já vai fazer 7 anos, né? E foram muitos momentos, né? Assim, muitos momentos mesmo. Pensando em parar, que não ia dar certo. O cansaço emocional e físico, né? Que é muito grande também. Pensar tudo, organizar tudo, produzir tudo é muito difícil. Mas nós chegamos a parar um tempo, que foi 2018, se eu não me engano, né? Que foi após a perda do nosso irmão, amigo, parceiro, companheiro, Daniel Marques, Daniel Sundiata Marques. E naquele momento, ele fez parte do início do Batucafro, né? Ele foi uma das pessoas que estava desde o primeiro. Daquelas 5 pessoas que eu falei no primeiro, ele estava. E sempre dando força. Ele era uma das 5. E assim, sempre dando força, sempre falando pra gente continuar. E ele fortaleceu em todos os momentos, né? Era na poesia, era na percussão, era na dança, era no canto. Que ele era No tudo começo, também, né? Ele jogava, fazia. é interessante que assim, no começo a gente não tinha muita experiência com nada, né? A gente fazia meio que ali, solto, sem saber o que fazer, e vamos fazer, vamos encarar, vamos. E ele, como já tinha passado, né, ele era brincante, então ele já tinha passado por algumas formações aí de dança, de percussão, de canto, né, no coco, no jongo e tudo mais. Ele trazia toda essa experiência, né, que ele tinha pra gente. Então ele fortaleceu imensamente o Batucafro. O Batucafro existe também por conta dele. E aí, na perda dele, foi algo assim que eu desisti totalmente. Falei, não quero mais, porque tudo lembrava ele, né? Tudo lembra ele, na verdade, né? O maracatu, São o jongo. carnaval, por exemplo, nossa senhora. E aí, assim, eu fiquei, o meu emocional ficou muito abalado. Eu fiquei durante muito tempo, acho que mais de um ano, assim,
totalmente desestabilizada. E aí a gente desistiu, a gente ficou 8 meses sem fazer nada do batucafro, a gente desistiu. E aí uma vozinha aqui, né, falando, você tem que voltar porque é importante, né? Não é só você. Batucafro não é você. Batucafro são todas as pessoas que compõem tudo isso. São as crianças que vão pro batucafro querer tocar, brincar, dançar, jongar, e né, são os adultos que estão se aproximando daquilo para conhecer um pouco mais da sua identidade, da sua raiz, da sua cultura, né? E aí foi quando a gente sentou, conversou e falou assim: vamos voltar? Vamos. Então vamos encarar isso aí. Mas o primeiro batucafro que a gente fez foi imensamente difícil, porque a gente teve um grupo de maracatu lindíssimo, né? E na hora que o tambor, que as alfaias começaram a tocar dentro daquela casa de cultura, que estrondava tudo, eu só chorei, eu só sabia chorar. Porque é isso, né? É a gente se lembrar dos nossos que fortaleceram tanto a gente, né? E o Dani, ele é batucafro, ele foi batucafro, ele é batucafro, ele sempre será batucafro. Então, assim, a gente já passou por vários momentos difíceis, mas este para mim, foi um dos mais difíceis que a gente teve, né? E também teve um que eu não vou parar de falar, porque senão eu vou chorar, que foi o boicote. 7 minutos, tá? Tá. Que foi o boicote que a gente recebeu, né? A gente teve aí fez uma Então teve ação na outro, Casa você de quebrou o Cultura. pé também. Eu quebrei pé no batucafro, né? A gente sofreu um boicote aí, né? A gente fazia o batucafro na Casa de Cultura, fez um protesto, né? E aí a gente acabou sendo boicotado, né? Dos espaços públicos e tudo mais. A gente não recebeu o edital que a gente tinha ganhado. E aí, esse último acho que foi o mais difícil. Mas assim, a gente passou, estamos aqui, firme e forte, né? Resistência. Chorando com resistência. É isso. Letícia falando que o Cauê tem 11 anos. Aí, Cauê, te dei 14 anos, hein, mano? 11 anos. Depois aquele salve. Mota tá falando salve, que daí que você falou salve, capoeira, daí ele salve. E ele tá perguntando se a gente tem um espaço físico. Mota ainda não. Mas a nossa pretensão é chegar nessa conquista, né? Porque uma das nossas produções é exatamente, das nossas pretensões é exatamente ter um espaço físico com aulas para as crianças, né, para os jovens, de percussão, de dança, de teatro. A gente vai conseguir, com certeza, em nome dos ancestrais. Aí ele coloca falar um pouco sobre a apropriação cultural. Quer falar agora ou quer depois? Bora lá, né, que a gente não tem Bora. muito tempo. Lembrando que a gente só tem agora 7 minutos e eu ainda tem que falar ainda Eita. dos Então, negócios. Dos negócios. o tema apropriação cultural é muito complicado, né? Muito difícil, porque a gente lida diretamente com o mau caratismo do branco, né? E eu vou falar assim mesmo, doa quem doer. É o mau caratismo do branco, né? Porque a partir do momento que a gente passa por 400 anos de escravidão, né? De escravização, a gente tudo que é nosso é nos negado, né? Toda a nossa arte, toda a nossa cultura, toda a nossa história. E aí, de repente, o branco pode falar, mas a gente não, né? Então é muito complicado isso. Eu tenho uma dificuldade gigantesca, e eu tenho essa carinha de bonequinha, mas eu sou bem braba. E eu tenho uma dificuldade muito grande de adentrar espaços, né, onde o branco tá falando sobre cultura negra, da forma preconceituosa que eles falam, né, porque não é a real, não é a verdade. Toda a nossa história é contada por branco, é a visão do branco. Então, tem o olhar do branco sobre o africano, sobre o preto, né? E esse olhar é preconceituoso e é racista.
Então, assim, a partir do momento que eu entro nesse espaço, eu questiono, né? Porque quem tem que estar contando essa história somos nós. Quem tem que estar falando sobre arte, cultura, história preta são os pretos. Então a gente precisa realmente reivindicar o nosso direito de falar sobre nós mesmos, né? E invalidar mesmo esse direito que o branco se deu de falar sobre a gente, porque ele não tem esse direito. Eu acho que é isso. Então vamos lá. Só para falar, temos 67 comentários. Eita, Denise está aqui. Eu ouvi um amém da profecia que ela fez. amém. Ouviu, amém, ouviu. Ouviu vários améns. Oli, tá? Obrigado pela live, gente. Oli, sempre uma rainha, como uma Ah, fala tão gostosa e certeza. Amei. obrigada, minha rainha. Axé. Daí vem a Denise. Olha, modelo eu, sim. Uma modelo linda, Nossa, gente. Vocês não modelo, veem, nossa senhora. rainha. As fotos maravilhosas. É a Denise, é a Thaís, é a Cris, Cris, Oli. é Oli e Oli, nossa tem modelo também. Rânia. Vai ser, vocês vão ver. Quando tiver tudo pronto. Eu que a Denise está agradecendo. Daí vem a mestre falando aqui. Batucafro é necessário. Este é o maior articulador da Zona Leste. Está sempre fortalecendo todos os grupos. É esse o objetivo, mulher. Ah, e Nayara Araújo, mestra dos chequerês, linda, cordão Teresa de Benguela. Olha aí, só falar, hein, Nayá. O negócio tá bonito pra caramba. Você vai ver. Vocês vão ter surpresa daqui a pouco, daí vocês vão ver. Tá bonito o CD. Ah, e Nayá tá participando também com o nosso CD. Então, tá entrando com o Cordão Teresa de Benguela como convidada. Flauber, agora, somos resistência. Amo fazer parte de tudo isso. Pelo que vieram antes de nós e para os que virão. Axé. Gente, tá muito bonito. Tava vendo aqui, tem 67 comentários. Tem várias curtidas aqui. Tem muita boa, mas a gente tem ainda 7 minutos, então eu vou. Poliana, você quer falar mais alguma coisa? Quer que eu mostre mais alguma imagem? Eu gostaria, assim, eu vou falando enquanto você vai mostrando as imagens, pode ser? Pode ser, vai falando. Só um São segundo, só um referências. segundo. Pode Ah, falar, pode sim. falar. Pode ir, pode ir, pode ir. A gente fala sobre referências de cultura negra, né, de arte negra. Eu escolhi algumas pessoas aí, Garvey, né, porque eu não posso deixar de falar desse grande homem preto, honorável Marcos Garvey, nosso ancestral, né, e ele fala uma coisa interessante, né, que ele fala, em casa ou na rua, eduque-se, né, nunca se deve deixar de aprender, nunca se deve deixar de ler, e conhecimento é poder. Então, nosso honorável Marcos Garvey deixa aí essa mensagem para todos nós, pretos, africanos, do continente da diáspora, né, para que a gente consiga entender que a educação é importante, né, independente da onde nós estejamos, a gente precisa buscar a nossa raiz, a nossa história, a nossa cultura e vivenciar a partir do nosso centro, que é a nossa grande mãe África, nossa gloriosa E mãe África. lembrando que essas frases a gente foi passando durante a Sim. live aí. E Qual outra aí, agora, assim, Poliana? nós temos aí várias. Pode passar aleatório, Wellington. Ah, posso? A gente tem o Basquiat, né, que é um artista plástico lindíssimo, maravilhoso, preto, né, que tem as obras dele aí, né, nos museus e tudo mais, mas que a gente tá falando sobre referências de arte, por exemplo, para criança, né, para jovem periférico preto que não tem acesso a essas informações, porque é isso, as informações estão aí, porém quem é que tem acesso, né? Aí, nosso grande, lindo, maravilhoso mestre Kim, né? Coreógrafo, bailarino, um homem incrível, né? Bailarino de danças africanas, de danças clássicas,
E aí ele traz a dança afro-contemporânea aí, né, pro nosso dia a dia, fazer um trabalho gigantesco em Salvador. Foi mestre de várias pessoas, de vários bailarinos, né, soteropolitanos aí. Nós temos a Nina Simone, né, cantora, pianista, compositora, militante, ativista, né, dos direitos civis, né, do povo preto norte-americano, na diáspora americana, né, norte-americana. Incrível essa mulher. Nós temos a nossa grande ancestral, né, Mercedes Batista, que foi uma bailarina preta, né, a primeira bailarina preta a adentrar o Teatro Municipal do Rio de Janeiro com um balé afro, né, incrível também. Fez parte aí do TEM, né, do Teatro Experimental do Negro, junto com Abdias Nascimento. Nós temos mestre Didi, artista plástico também, e escritor, né, de contos, de poesias, enfim, mestre Didi, um homem também lindo, gigantesco, na sua essência e na sua arte. Nós temos Conceição Evaristo, né, escritora, poetisa, uma mulher também incrível, gigantesca, né, imensa na sua sabedoria, na sua ancestralidade. Nós temos a nossa grande dama do teatro aí, maravilhosa, Dona Ruth de Souza, né, também fez parte do TEM, Teatro Experimental do Negro, fez novelas, enfim, né, se consagrou aí como uma grande atriz na televisão brasileira, porém, né, começou lá no TEM, lutando, né, para ser uma atriz numa época onde o negro não podia ser ator, né, não tinha negros com essa capacidade, como vários diretores e produtores aí de TV falavam, né. Aí nós temos algumas máscaras, né, eu falei lá no século XIX, o quanto foi exposto para diminuir, depreciar aí a imagem do povo africano, né, por conta das suas formas, da sua visão, né, da sua cosmovisão. Pode passar, Wellington. E aí nós chegamos a Kemet, né, nosso Egito, que a gente conhece como Egito, e aí a gente fala de Kemet, né, o quanto que Kemet foi totalmente deslocada do seu território original, que é a África, né, que é o continente africano, e foi colocada não sei aonde no mapa, né, e hoje a gente está resgatando essa história, né, de Kemet, terra dos pretos, né, terra negra, e a sua arquitetura, a sua cultura, a sua arte, a sua ciência, tecnologia tão avançadíssimas para a época e ser colocada, não podia, né, caracterizar Kemet como África se você queria invalidar a intelectualidade daqueles homens e daquelas mulheres. Então a gente conheceu o Egito, um Egito totalmente embranquecido, totalmente ocidentalizado, né? Mas na verdade a África, né, é o continente que também tem esse país, que é o Egito, que é o Kemet. Então são referências que eu uso muito, né, como educadora. São mulheres e homens que eu falo bastante, que eu trago como referência para crianças e jovens, porque a gente tem que falar da intelectualidade do povo preto, né? A gente precisa exaltar a história positiva do povo preto, porque a dor a gente já conhece. Bom, agora eu vou falar disso aqui. Está completando. Já apareceu? Isso, já. Batucafo está completando os seus 7 anos, está aí no nosso logo comemorativo, 7 anos. E daí tem duas versões, tem a branca. A gente está completando 7 anos e setembro vai ser muito corrido para a gente, e isso para a gente é ótimo. Aí a Poliana me ajuda falando aí. Então a gente tem uma série de entrevistas ainda. A gente vai fazer várias entrevistas e vai ser um mês que a gente vai se divertir muito.
E nessa diversão toda, a gente vai contar com todos vocês e a gente vai fazer o lançamento. Deixa eu só olhar aqui o dia que vai ser o lançamento. O lançamento vai ser no dia. Você lembra, Poliana? Não. Aqui, achei dia 19 de setembro. Dia 19 de setembro vamos lançar o É CD. verdade. Dia 9 de setembro vamos lançar o CD, lançar o fanzine e lançar as fotos, que são as últimas ações do Batucafo pelo projeto Ileco. Ileco com o nosso mentor, nosso mais velho, que é o Nadim, nos informa que significa escola, na verdade, casa do saber e tudo mais. Então, a gente vai ter, dentro desse projeto Ileco, que na verdade é a nossa vontade é o Ileco se tornar uma realidade, foi o que a Poliana falou um pouco mais. O espaço físico. Sim, que é o nosso espaço físico, mas ainda não é possível. Então, mas a gente vai fazer esses lançamentos todos aí, são a reta final do nosso projeto, que na verdade era para ter terminado já, mas por conta da pandemia a gente se estendeu. Então, a gente vai ter empretecendo as ideias com Kenyatta no dia 2, que é a próxima quarta. No dia 7, vamos ter com a Cristiane. No dia 8, vamos ter... Não, dia 8 não, desculpa. No dia 9, vamos ter com o Robert. Depois, dia 16, com a Fefe Camilo e assim por diante. No dia 14, que é o nosso aniversário, que nós completaremos 7 anos, como que o Flauber falou, Poliana? Que é o DK, né? DK. Nosso DK. Estamos dando o nosso DK. A gente vai fazer uma live bem assim, desse jeito que a gente está fazendo essa conversa gostosa, e a gente vai convidar várias pessoas, e a gente também vai lançar as músicas ao vivo, vai lançar as músicas no YouTube e tudo mais. Então, a gente está planejando, tem esse planejamento, geralmente quando a gente não está na pandemia, a gente faz um grande encontro com vários grupos. Uma festança. É lindo, maravilhoso. Faz aquela festança. A gente não vai conseguir, então a gente vai dividir em 2 momentos, que é dia 14, que é o nosso aniversário de 7 anos, e no próximo sábado, dia 14, que é no dia 19, a gente vai fazer os lançamentos. Então a gente vai dividir isso para não ficar muita coisa também. Faltou alguma coisa? Wellington, que assim, tanto o CD quanto o fanzine, né? O CD são músicas autorais, são músicas de pessoas pretas que cantaram ela. E o fanzine são poesias também de poetas pretos periféricos, né? Que são, assim, parceirões nossos também. E é importante a gente falar sobre isso, né? Como a gente está falando de arte, de cultura, falar que a gente está falando dessa arte. Eu coloquei essas referências aí, né? De autores, de escritores, de artistas plásticos, mas dentro da periferia a gente tem artistas, autores, cantores, produtores culturais, poetas, né, de grande inspiração aí pra gente, e que a gente também está trazendo, né, essa ideia dessa valorização desses artistas periféricos, porque são nossas referências também, são aqueles que estão na periferia dialogando com a molecada, né, com as crianças e os jovens, e a gente está aqui para também exaltar, né, a arte desses irmãos, dessas irmãs aí, que estão na nossa quebrada aí, fazendo o melhor deles. Inclusive, toda a arte do CD, de todos os cartazes do Batucafo, do CD, que é o encarte, o CD em si, tudo foi feito, do fanzine, tudo foi feito pela Ana Parságada. Beijo, Ana, lindo trabalho. E só respondendo a Lelê aqui, Lê, não, esse ano não. Esse ano nosso CD foi só Foxé e Samba Reggae. Já falei. Aí, viu? Tomara que ninguém tenha ouvido. O Mota está convidando o Batucafo para Santa Bárbara do Oeste para... Vamos viajar, bora. Vamos sim. Bora.
E a Letícia tá falando que o Cauê tá mandando um beijo. Beijo, Cauê, Cauê. beijo, Cauê, saudade. Então, gente, só lembrando, última coisa, esse projeto ele é viabilizado pela Secretaria Municipal de Cultura, pelo VAI, que é o co-realização com a gente, e todo o trabalho nosso, ele é com envolvimento para as pessoas pretas periféricas, para as pessoas pretas do mundo, das pessoas. Então, a gente tem todo um questionamento voltado para isso. Acompanhe a gente no Facebook, que a gente vai colocar todas essas informações que foi tudo colocado Só posso fazer um adendo? As lá nossas dentro de 5 ações, segundos. as nossas ações acontecem esse ano pelo VAI, mas a gente continua fazendo as nossas ações independente dos editais. Sim. A gente, não importa a maré baixa, alta, a gente está aí. Então é isso, gente. Agradeço todos que ficaram até o final, agradeço aqueles que ficaram um pouquinho, agradeço aqueles que ficaram muito. Beijo para todos e até a próxima. A próxima agora Beijo, gente. Semana que vem vai ser uma conversa maravilhosa e quem vai fazer a mediação é a Tuana Patiara. Segura a marimba. Beijo, pessoal. Beijo, 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 beijo. Boa noite.